Alguns domingos atrás nós já estivemos por esse texto aqui. Agora eu resolvi retornar ao texto. Lucas 10, do 25 ao 37. Todos encontraram? Amém? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Alguém só dá uma controlada ali, coloca um pouquinho mais de agudo no meu microfone, faz favor. Está muito grave, tira um pouco do grave também. Alguém disse que a vida não passa de uma viagem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas desagradáveis, e alguns embarques com grandes tristezas e outros com grandes alegrias para outras pessoas. Muitos passam e deixam saudades gigantescas, outros tantos passam por ele de uma forma que quando desocupam o seu lugar, ninguém sequer percebe. Qual é a grande viagem de sua vida? Não, essa não é a mensagem do domingo passado. É apenas a repetição da nossa introdução. Qual é a grande viagem de sua vida? Eu disse aqui no domingo passado que a grande viagem é aquela que você descobre quem você é. Ou seja, o mergulho no mundo interior em busca da sua verdadeira identidade é uma grande viagem, a busca da ressignificação da sua vida. Também a grande viagem é aquela sem volta, onde os compromissos que você firma são duradouros, né? É uma viagem de decisões definitivas. Nós precisamos ser pessoas que aprendem a viver sobre decisões definitivas. Nós não podemos ser pessoas que um dia decidem uma coisa, para ali na frente deixar de lado aquilo que nós decidimos e fazermos totalmente o contrário daquilo que nós decidimos. Vimos também, meus amados, que a grande viagem da nossa vida é aquela sem volta, certo? Então é aquela viagem que nós vamos e não voltamos mais, né? Então nós vimos que a morte não é uma viagem sem volta, porque Jesus Cristo foi até a morte e voltou, e Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto,
viverá. Então a morte não é uma viagem sem volta, amém, meus amados? Nós também vimos aqui, meus amados, que a grande viagem da vida é aquela que nós vamos deixando de ser tanto eu, para ser mais Ele. A cada dia vai desaparecendo o meu eu, e vai aparecendo a natureza divina de uma forma mais intensa em minha vida. Vimos também, meus amados, que a grande viagem é aquela que é feita em boa companhia. Também vimos que a grande viagem é aquela que nos conecta com sensações, com sabores, com afetos e memórias que nos levam a experimentar o máximo da aventura da vida humana. E por último vimos que a grande viagem é aquela que é alimentada pela utopia. Quanto à utopia, não importa tanto se vai se concretizar, o que importa é que a utopia jamais deixa de inspirar. Amém, meus amados? A grande questão, meus queridos, é que nós estamos numa grande viagem para esse lugar onde Deus tem preparado para nós, e aonde nós temos o nosso porto final, o nosso pouso em Deus. É o lugar onde nós estaremos para sempre com Ele. A grande questão, meus amados, do caminho é como você anda no caminho. E eu peguei esse texto aqui do samaritano, e meditando bastante, e também olhando as fotos, quando eu e a Marli passamos lá pela estrada que vai para Jericó, que sai de Jerusalém e desce para Jericó, e nós passamos bem ao lado dessa estrada aqui, exatamente onde aconteceu isso aqui, tiramos algumas fotos lá, e o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, meus amados, tem a ver com estrada e caminho, a viagem, a estrada e o caminho. Esse é o título da nossa ministração nesta noite. Vamos falar juntos: a viagem, a estrada e o caminho. Então, meus queridos, a grande questão da viagem fala do caminho, ou seja, como nós estamos andando no caminho, como nós estamos indo pela estrada. Nós acostumamos associar a vida a uma estrada, aqueles jargões cansativos que toda hora nos acomete, tipo, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso. Vai lá, gente boa, vocês cantam lá na casa de vocês, e aqui agora vocês ficaram com vergonha, pensando que eu não sei se vocês curtem aí um sertanejo, um milionário é rico. Meus amados, e é sem dúvida alguma algo útil para nós pensar que a vida é alguma coisa que assemelha-se a uma estrada. A imagem da estrada também é útil para nós entendermos a ideia do caminho. É útil, por quê? Porque aponta para uma direção, aponta para uma via. É útil porque há um caminho na estrada, mas não há uma estrada no caminho. Ou seja, a imagem da estrada, meus amados, me remete para o fato de que eu estou andando em direção de algum lugar, na direção de algum lugar. Isso me é útil por quê? Porque na vida não existe essa opção de não se estar andando. Não existe a opção na vida de você não andar. E se você vai andar, isso vai falar de uma estrada que você vai percorrer. E se há uma estrada, também haverá um caminho. Não existe essa chance de não ser e de não ir. De outro lado, meus amados, essa imagem da estrada é útil para nós, porque nos mostra o quê? Que no caminho de Deus que a gente anda, não existe uma estrada fixa de modo algum. Na mente da gente, na maioria das vezes, quando se pensa em andar com Deus, o que se apresenta é uma ideia de uma estrada fixa. Aí alguém chega e diz assim: Jesus é o caminho. Aí o sujeito
Imagina Jesus como sendo a BR-1 de Deus. A primeira estrada de Deus qual é? Jesus. Jesus é o caminho. Ou seja, um caminho fixo. Aí você diz, como é esse caminho? Então a pessoa te apresenta um manual de doutrinas, aí você aprende todas aquelas doutrinas. Você chega até o ponto de pensar que Deus não te ouviu. Se você não mencionar a Trindade na oração, por exemplo, Pai, eu te peço em nome do teu Filho, no poder do Espírito Santo. Então, oração forte é a oração que a Trindade está envolvida. Pai, eu te peço em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Aí está valendo, oração. Se não usar as 3 nomenclaturas, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus pode ficar chateado com a gente. Não, está orando errado. Meus amados, eu já vi gente ser interrompida, ou após uma oração, receber uma admoestação de alguém que disse o seguinte: escuta, você não falou em nome de Jesus. A fórmula é o nome de Jesus, você não falou. Porque se você não completar o pacote da estrada com todas as sinalizações dela, parece que você não está indo a lugar algum. Nesse sentido, meus amados, a imagem da estrada não nos ajuda. Por quê? Nós não estamos caminhando num caminho fixo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há aqui fixidez. O que é, ou o que há, é o movimento na verdade, que conduz a gente na direção da vida para sempre. Eu sou o caminho, e nesse caminho eu sou a verdade que te conduzirá à vida. Quantas vezes você leu esse texto, pensando que caminho, verdade e vida eram 3 coisas distintas? Como que pode ser 3 coisas distintas se quem falou eu sou é a mesma pessoa? Ele não diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz eu sou o caminho. É uma verdade em movimento que te leva à vida. Eu vim para que você tenha vida. Eu sou o caminho, que há uma verdade em movimento que te leva à vida. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, está entendendo? Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim: Espírito Santo, abre minha mente para eu entender a tua palavra. Amém. Amém, meus amados. Meus queridos, o que há é movimento na verdade que conduz a gente na direção da vida sempre. A estrada física, meus amados, conforme eu disse para vocês, essa é fixa. A estrada física, ela é fixa. O caminho espiritual, preste bem atenção, o caminho espiritual por seu turno, ele é vivo, não fixo. No caminho espiritual não existe a fixidez da estrada, ou seja, o modo de caminhar e ver a estrada espiritualmente muda o viajante e muda a estrada. Guarda bem isso que eu vou falar, vou repetir. Meus amados, no caminho espiritual não existe fixidez na estrada, ou seja, o modo de nós caminharmos e vermos a estrada espiritualmente muda a nossa vida, a nossa viagem e muda a estrada que nós vamos seguir. Numa estrada fixa, não interessa como o viajante caminha, não interessa. A estrada será sempre a
mesma. Se você for a 30, 60, 80, 120, 150, a estada fixa é a mesma. A estada espiritual não é a mesma. Ela é viva. E ela muda o viajante e ela muda de acordo com a caminhada também. Amém, meus amados? Numa estada fixa, não interessa como o viajante caminha. Ele pode caminhar de maneira apressada ou lenta, agitado, angustiado, calmo, contemplativo, olhando em volta, de maneira completamente alienada, e a estada vai continuar sendo a mesma. Pega uma estrada muito legal aí, tipo aquela estrada do Sol lá, que vai lá para Porto Alegre. Sai ali de Curitiba, pega a BR-101 ali, aí você vai e passa por Joinville. Depois que você passa por Joinville, quando você vai chegando em Florianópolis, aí um pouco antes de Florianópolis tem a chamada Rota do Sol. Você pega essa Rota do Sol e você vai de Santa Catarina até Porto Alegre, beira-mar. A estrada é linda, maravilhosa. Nós já viajamos por lá, eu e a Marli. Então, não importa a maneira como você vá numa estrada assim. Seja alegre, angustiado, tenso, preocupado, alienado, a estrada ela vai ser sempre a mesma. Agora, a estrada espiritual, não, meus amados. Que nem numa estrada fixa, você pode colocar no automático, no piloto automático e deixar ir. Agora, no mundo espiritual, no entanto, não é assim. Não existe absolutamente nenhum chão fixo. Por isso é que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo pisa no chão da fé. O justo viaja pelo chão, pela estrada da fé. E essa estrada, ela não é fixa. Só se caminha nessa estrada pela fé. Só anda nessa estrada pela fé. O modo, meus amados, de caminhar e ver a estrada espiritualmente muda o viajante e muda a estrada. A estrada cerca da qual a gente está falando, do qual eu estou falando hoje, meus amados, é a existência de cada um de nós. É a vida de cada um de nós. É a viagem de cada um de nós. Qual é a viagem que você está fazendo? Qual é a grande viagem da sua vida? Como é que você está viajando nessa estrada? A estrada é chamado a existência conforme nós viajamos, conforme nós caminhamos. Meus amados, essa estrada, ela vai existindo à medida que você vai viajando. À medida que você caminha, à medida que você anda, à medida que você age pela fé, a estrada vai se formando, porque a estrada espiritual não é fixa, ela se forma a partir dos passos que nós damos. Para isso, lembrem da passagem quando Josué, 40 anos depois de Moisés, a primeira vez ter chegado em Cades Barneia, fronteira de Jericó, e agora estava ali Josué, e Deus falou, você vai fazer o povo entrar na terra. E ele olhou, e o rio Jordão ali, diz que o rio Jordão estava transbordando. Deus falou assim, pega os 12 sacerdotes, cada um representando uma tribo de Israel, coloque a arca da aliança nos ombros deles, e digam para eles, entrem no Jordão. Porque quando vocês entrarem no Jordão, a estrada espiritual se abrirá. E eles entraram no Jordão, meus amados, e a palavra de Deus diz que à medida que eles iam entrando, o rio Jordão foi se abrindo, e todo Israel entrou, atravessou, e entrou na terra prometida. Por quê, meus amados? Porque a estrada espiritual, ela vai sendo formada à medida que você
vai viajando. Amém, meus queridos? Segunda-feira eu e a Marli assistimos um filme, Gravidade. Até postei lá no meu Facebook lá as impressões do filme. Falando realmente sobre viagens espaciais e sobre coisas que retratam a questão da gravidade do nosso próprio ser, das escuridões e da sombra da nossa própria alma, e dos medos e dos temores que nós temos de viver e de enfrentar a vida e as perdas, e que nós preferimos colocar a nossa vida no piloto automático, ao invés de realmente criarmos uma nova estrada para nós. Meus queridos, por isso, preste bem atenção numa coisa: a estrada espiritual é feita pelo andar do viajante, ela é produzida pelos teus pés. Por isso não se pode apenas dizer para alguém: olha só, vê ali, Jesus é o caminho, anda nele. Porque isso, meus amados, não vai significar absolutamente nada para a pessoa, a menos que a pessoa ande e experimente Jesus. Nós cristãos temos uma mentalidade religiosa que nos faz pensar em Jesus como um caminho relacionado a alguma coisa que se assemelha a uma estrada física e fixa, mas não é. E é aí que está o engano, é aí que as coisas vão ficando pedadas dentro de nós, aí é que o nosso coração vai se empedando cada vez mais, porque a gente fica pensando que quando nós entramos na igreja, pela via do batismo, pelo aprendizado dos nossos jargões ou dos nossos chavões, pela capacidade que a gente tem de papagaiar e repetir as coisas que a gente ouve, ou simplesmente porque nós fomos batizados e temos o nosso nome arrolado no rol de membros de uma igreja, ou participamos de determinadas formas de culto, com certa regularidade nos dizemos cristãos, nós somos de Jesus. E não é. Porque não existe fixidez no caminho de Cristo, a menos que você ande nele. Você nunca vai saber que Jesus é o caminho enquanto você não andar nele. Não adianta você ter a informação de que Jesus é o caminho. Como que você pode dizer? Não é possível. Eu já disse, eu sou de Jesus. Você diz que é de Jesus, mas você não anda no caminho. Você diz que você é de Jesus e você não anda na estrada da fé. Essa mentalidade religiosa, meus amados, é que pensa no caminho de Jesus como se fosse uma estrada, e que a gente pode botar o pé nela e andar do jeito que quiser. Tem muita gente se enganando, achando que pode colocar o pé na estrada de Jesus e andar do jeito que quiser. Não é assim. No caso da estrada, se a gente for andando, dando o tempo e o espaço, a gente chega lá. Todavia, meus amados, o caminho espiritual não é assim. Você pode ter tido todas as informações que lhe façam pensar que Jesus é o caminho, mas se você não andar conforme o caminho, você não está no caminho. Eu estou falando aqui do texto mais conhecido e mais simples dos evangelhos. Vou repetir isso aqui, meus amados. O caminho espiritual não é assim. Você pode ter todas as informações que lhe façam pensar que Jesus é o caminho, mas se você não andar conforme o caminho, você não está no caminho. É aí que o bicho pega dentro de nós. O interessante, meus amados, é que a estrada fixa, como eu já disse anteriormente,
não muda com os viajantes, mas a estrada espiritual, sim, ela é feita e ela é mudada pelos viajantes. Amém? O mesmo chão que virou chão diferente de acordo com a diferença da caminhada de cada um. Todos vocês aí que têm internet em casa, aí quando chegar em casa, entra lá no YouTube e clica lá numa música. Se vocês até puderem baixar aí rapidinho, a música é do João Alexandre, Sol de Bagdá. E aí quando tiver baixado, salva ela aí para não ter problema de parar aí na hora que estiver tocando. Quando estiver pronto, você me sinaliza, nós vamos soltar essa música aí. Música Sol de Bagdá. Muito interessante a música, parece uma música besta. Mas a música fala que estrada é estrada em qualquer lugar, chuva é chuva em qualquer lugar, sol e sol é em qualquer lugar, e gente é gente em qualquer lugar. Os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, os mesmos pecados, as mesmas dores, as mesmas frustrações. Depois nós vamos ouvir que é uma música maravilhosa também, né? Além de ser uma letra maravilhosa, também é muito bem tocada e muito bem cantada também. Amém, meus amados? Então, meus queridos, tudo isso eu estou falando por quê? Porque hoje a nossa mensagem é uma continuação da mensagem de domingo. Domingo passado foi a grande viagem. E a mensagem de hoje é a viagem, a estrada e o caminho. Como que você está viajando? Quais são as estradas que você está fazendo para você? E qual é o caminho que você está seguindo? E aqui, meus amados, baseado nesse texto que nós lemos aqui sobre o samaritano, eu quero falar para vocês, meus amados, de 5 caminhos. 5 caminhos que aconteceram aqui, certo? 5 estradas criadas aqui, nesta parábola do bom samaritano. Agora eu não quero tratar sobre a questão do amor, agora eu não quero tratar sobre a questão de como nós lemos a palavra de Deus, como nós interpretamos a palavra de Deus, nada disso. Apenas sobre a estrada. Diz que um certo homem descia de Jericó, de Jerusalém para Jericó, né? Então Jesus começa a responder ao perito da lei, dizendo, né? Olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então ele está falando o quê? De uma estrada que foi escolhida por alguém, e que fala das estradas que nós escolhemos todos os dias para nós. Amém? Vamos lá. Primeiro, ele fala aqui das pessoas que escolhem a sua estrada como um meio de vida. O primeiro indivíduo que a gente encontra aqui, meus amados, naquela estrada, é um homem honesto, que saiu de casa e foi trabalhar. E no caminho, para levantar o sustento para a sua casa, para a sua família, uma tragédia o acometeu. Qual foi essa tragédia? Ele foi assaltado, ele foi espancado, ele foi roubado, ele foi deixado, ele foi largado, caído, ferido, depravado e privado dos seus bens e do que tinha ali abandonado. É o caminho de um homem honesto, roubado e largado na estrada. Essa primeira estrada, meus amados, fala da estrada de todos aqueles que pegam uma estrada apenas como um meio de vida, como um meio de sobrevivência. E aqui Jesus fala que quando você pega a estrada apenas como um meio de sobrevivência, você pode cair nela. Você pode passar por algo muito sério nessa estrada.
Então, está falando, um homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Qual é a estrada que você está pegando para sobreviver? Qual é a estrada que você está escolhendo apenas para sustentar a sua vida? Aqui Jesus está dizendo que você pode ser honesto, você pode ser trabalhador, você pode estar fazendo as coisas corretas, mas dependendo da estrada que você pegar, você pode perder tudo. Você pode ser humilhado, você pode ser privado dos seus bens, dos seus relacionamentos, você pode ser ferido nessa estrada, você pode ser largado nessa estrada, você pode ser abandonado nessa estrada. Essa é a primeira estrada. A estrada para o primeiro homem era um meio de vida, e ele caiu nela. O que Jesus está nos ensinando aqui é que na grande viagem da vida, nós temos que escolher bem a estrada que nós iremos caminhar. Não basta sermos honestos ou bem intencionados. Se nós estamos fazendo a opção de uma estrada apenas porque nós queremos sobreviver, apenas porque nós queremos ganhar um pouco de dinheiro a mais, nós podemos cair nela, nós podemos ser largados nela, nós podemos ser abandonados nela. E podemos ser privados de nossos relacionamentos e de nossos bens. A segunda estrada, meus amados, citada aqui, é quando nós pegamos uma estrada como um caminho de aproveitamento e engano. O segundo homem dessa história, nessa estrada, é aquele que encontra o honesto que vem andando, querendo levantar o seu sustento para levar para casa. E ele vê esse homem, e ele vai lá e assalta esse homem. Mesma estrada, um segundo caminho. Um caminho de violência, de expropriação, de covardia, de aproveitamento, de roubo e de engano. Isso fala, meus amados, das estradas que nós escolhemos na grande viagem da nossa vida, aonde nós passamos a nos aproveitar das pessoas, aonde nós enganamos as pessoas, aonde nós lesamos as pessoas, aonde nós não nos importamos se a pessoa é boa ou não, se é um pai de família ou não, se é um trabalhador ou não, se é espiritual ou não. Nós sempre olhamos para as pessoas como eu posso me dar bem em relação a essa pessoa, como eu posso me aproveitar dessa pessoa, como eu posso me aproveitar dos bens que ela tem, como que eu posso me aproveitar da influência que ela exerce. Eu quero roubar isso para mim. Qual é a estrada que você escolheu? Qual é o caminho que você escolheu para a sua vida? Você está fazendo a grande viagem, se aproveitando das pessoas que passam pela mesma estrada que você passa? Enganando as pessoas? Agindo de maneira covarde contra essas pessoas? Roubando a vida, a história, a alegria dessas pessoas? Eu me lembro, meus amados, do texto de Reis, aonde Acabe vai lá
e ele quer se apropriar da vinha de Nabote, que era uma herança. Acabe era o rei, ele tinha o palácio, ele tinha tudo. Por que ele foi cismar com a vinha de Nabote? Meus amados, a questão não era a vinha. O que Acabe queria era viver a história que Nabote vivia. A vinha, por valor, Acabe tinha coisas muito maiores e muito mais valiosas do que aquela vinha de Nabote. Mas o que Acabe quis roubar foi a história de vida, os sonhos daquele homem, as realizações daquele homem. Mesmo Acabe sendo quem ele era, ele não conseguia olhar para Nabote e viver a vida tranquila, porque Nabote era tão mais feliz do que ele. E quantas vezes, meus amados, nós não tentamos roubar as histórias das pessoas, porque nós estamos infelizes com a nossa própria história, com a nossa herança, com as nossas realizações. A segunda estada, o segundo caminho aqui, meus amados, é esse caminho. Mesma estada, um homem honesto caído, um assaltante que se aproveitou da vida dele e fez o seu próprio caminho. Está certo aí ou não? Baixou ou não? Terceira estada é a estada que nós escolhemos, é a estada que nós decidimos andar como um caminho de banalidades e indiferenças. Diz que passa uma terceira figura aqui, um sacerdote. Mesma estada, um terceiro caminho. Para esse terceiro homem, o sacerdote, meus amados, era apenas uma estada banal, aonde o que quer que acontecesse nessa estada não lhe dizia respeito. Por quê? Porque ele era um desses indivíduos que se deslocava de um ponto para o outro. E o que acontece no meio para ele não existe. Ele é indiferente a tudo. É um sacerdote. Talvez esse sacerdote tenha dito muitas vezes: Jesus é o caminho. Mas, no entanto, ele escolhe um caminho de banalidades, de indiferença, onde não se importa com quem sofre, onde não se importa com quem perde as coisas, onde não se importa com quem é menos favorecido, com quem é menos instruído. E as nossas igrejas estão cheias de pessoas que escolheram esse caminho, e estão dizendo: Jesus, o Senhor é o caminho. O sacerdote vem, olha o homem, passa de largo, segue o seu caminho, o caminho da indiferença, o caminho da incapacidade de se solidarizar, o caminho daquele que tem a sua agenda tão bem definida que não tem espaço para qualquer parada. Esse é, sobretudo, o indivíduo que achava que a finalidade de cultuar a Deus num lugar sagrado, cumprindo uma liturgia, lhe era mais importante do que a parada para exercer misericórdia com aquele que estava ferido, sangrando, roubado, assaltado, humilhado.
Quantas vezes nós não estamos escolhendo esse caminho, onde nós nos dirigimos para o templo e achamos que o nosso verdadeiro culto é ir bem arrumado no templo, no domingo à noite, para cultuar a Deus, e nós passamos por pessoas sofridas, assaltadas, humilhadas, desprezadas, e chegamos na igreja e dizemos: Jesus, o Senhor é o caminho. Mas o caminho que eu estou fazendo é outro, é o caminho da banalidade e da indiferença. E ainda digo que faço missão. Ainda me digo que me envolvo com missões. Uma mesma estrada, um outro caminho. Vocês estão percebendo, meus amados? Todos nós estamos na mesma estado espiritual, mas cada um de nós está fazendo um caminho. Quarta estrada. Eu vou passar todos, depois a gente solta a música, beleza? É a estrada da alienação e da insensibilidade. Aí vem o quarto indivíduo, na mesma estrada, um levita, né? Um levita deve ser alguém que anda levitando, né? Principalmente os levitas da igreja evangélica nos últimos tempos, eles vivem sempre levitando no mundo deles, né? É o tocador de instrumento, é o cantor do templo, é o tocador de teclado, de bateria, de sax, é o pessoal que dança. Aí vem o levita, né? Ele vem na sua levitação. Ele viu o sacerdote passar e não fazer nada. O que ele pensou? Se o presbítero passou e não fez nada, estou dentro, faço nada também. Estamos juntos. Não é? Ele viu o sacerdote descer e não fazer nada. O que o levita fez? Também nada. É a estrada, meus amados, da alienação e da insensibilidade. Ele assumiu o caminho da omissão homicida. Ele largou o indivíduo e fez que não viu. O outro é omisso. Ele sempre olha para quem ele acha que ele é superior na hierarquia. Ele está sempre medindo a sua caminhada com alguém que está acima dele. Ele não consegue se medir com quem está no nível dele ou abaixo dele, porque para ele só vale ser medido com quem está acima. Se ele não fez, por que eu tenho que fazer? Alienou-se, ligou o botão do auto-engano e se foi, insensível e impermeável. E provavelmente o louvorzão aquele dia fluiu legal. E a última estada, o último caminho, fala da estrada como caminho de amor e misericórdia. Vem um quinto indivíduo, a mesma estrada, um quinto caminho. Era um samaritano, considerado herege pelos judeus, abominado pelo sacerdote e pelo levita. Mas ele passa, ele olha, ele vê, ele se abaixa, ele socorre, ele cuida, ele pensa as feridas, trata delas, derrama sobre elas óleo e vinho, cuida do indivíduo e o leva, coloca numa estalagem, diz para o dono da estalagem: eu estou deixando aqui dinheiro, e se não for suficiente, bota tudo na minha conta, porque quando eu passar de volta, eu quito tudo. Para o segundo homem, meus amados,
Essa estrada era um meio de se aproveitar dos recursos do outro, era o caminho do aproveitamento e do engano. Para o terceiro, meus amados, era uma estrada de banalidades e indiferença. Para o quarto, meus amados, era uma estrada de alienação e insensibilidade. Mas para o quinto, não. Para ele, esse caminho é um caminho de misericórdia e amor. É o lugar onde a graça pode se manifestar e aonde o amor de Deus pode ser encarnado. Uma única estrada, caminhos diferentes. Isso nos ajuda a entender e a discernir uma coisa fundamental para nós hoje. O caminho é chamado à existência pelo modo como eu ando. Como você está viajando? Quais são os caminhos que você está escolhendo nessa estrada? Apenas para sobreviver? Você está escolhendo o caminho para se aproveitar das pessoas? Para usurpar aquilo que não pertence a você? Para se apropriar daquilo que não te pertence? Isso não falo só de bens, eu falo também de relacionamentos, eu falo de influência, eu falo de posição, eu falo de status. Qual é o caminho que você está escolhendo? Nessa estrada, qual é o caminho que você fez para você? De banalidades e indiferença, para você não importa quem está nessa estrada? Para você não importa o sofrimento dos outros? Você não se comove com as perdas das pessoas nessa estrada? Talvez você fez para você um caminho de alienação e insensibilidade. Quantas vezes a gente ouve na igreja, não quero me envolver. Não. Prefiro não me envolver. Prefiro chegar na igreja na hora que o culto está começando e terminou a bênção, tchau. Não quero me envolver. Esse é o caminho que você está fazendo para você. E depois você diz, Jesus, Tu és o caminho. Ele é o caminho, mas o caminho que você está fazendo é outro, que não é Ele. Porque o caminho dele é uma verdade que se movimenta em direção à vida. Amém, meus amados? Ou o caminho que você está fazendo é um caminho de amor e de misericórdia. Vamos fechar os nossos olhos e vamos ouvir a música. É de Jorge Camargo, não Jorge Alexandre, viu? Jorge Camargo. Ah,
Com os olhos fechados ainda, reflita sobre isso. Todos nós estamos debaixo do mesmo sol, da mesma lua, da mesma chuva e do mesmo vento. E o pensamento também é o mesmo. Seja na estrada de Jerusalém para Jericó, seja na estrada para Meca, para o Afeganistão, para Washington. A pergunta dessa noite é: qual é o caminho que você está fazendo para você? Por qual estrada você está caminhando? Quais são as escolhas que você está fazendo nesse caminhar da vida? Lembre-se, o caminho espiritual, a estrada espiritual, ela não é fixa, ela se move. Ela vai mudando à medida que você vai caminhando. Você vai mudando à medida que você vai caminhando. E a estrada quem faz é você. À medida que você vai decidindo, à medida que você vai escolhendo, à medida que você vai agindo, aquele que é o caminho, que é uma verdade que te movimenta para a vida. Que o Espírito Santo de Deus possa trazer discernimento à sua mente, ao seu coração, ao seu espírito, para que você possa compreender que a vida é uma grande viagem e que essa viagem ela passa por uma estrada, e dessa estrada inúmeros caminhos podem ser criados a partir das suas escolhas e das suas decisões. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala: a vida é uma grande viagem.
Se apegue àquele que é o caminho, que é a verdade em movimento que te leva à vida. Se de ti me afastar, por mim amor mostrarás. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Quando eu não enxergar, sei que me guiarás. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. A glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Toda dor passará, mas teu amor ficará. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Eu então louvarei, de mim me alegrarei. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. A glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Levante suas mãos. Oh, comece a pedir ao Senhor: Senhor, abre a minha visão, Senhor, para eu contemplar o teu caminho, para eu contemplar a tua verdade, para eu contemplar a vida que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Que eu não pegue a estrada do alto engano, da insensibilidade, Senhor. Abre minha visão, para tuas obras eu ver. Cristo, dá-me visão, para tuas obras eu ver. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. A glória será, todos verão, teu querer se faça. Os irmãos cantem agora. Mas se abrirá, povos virão, ao ouvirem tua voz. A glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Todos juntos. Mas se abrirá, todos virão, ao ouvirem tua voz. A glória será, todos verão, teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Aleluia, Senhor. Que o teu querer se faça em nossas vidas, Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde.
Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e mostre para ti o caminho que você deve percorrer nessa estrada, nesta viagem. Que o Espírito de Deus possa lhe dar discernimento das escolhas a fazer e das decisões a tomar, para que você possa fazer a grande viagem da sua vida, debaixo da bênção, da paz e do amor do Senhor, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Outros virão ao ouvirem tua voz. Glória será, outros virão, teu querer se faz em nós. Se abrirá, outros virão ao ouvirem tua voz. Glória será, outros virão, teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós. Teu querer se faça em nós.